Muito boa tarde, está começando agora pelo Facebook e pelo YouTube do SINTRN, mais um Extra Classe Web TV. E hoje a gente vai conversar com a diretora de Assuntos Jurídicos do SINTRN, a professora Vera Messias, e com Odilon Garcia, que é assessor jurídico do SINTRN. A gente vai falar sobre o pedido de legalidade, a judicialização da greve dos trabalhadores em educação da rede estadual e também da ação do SINT. Como é que o SINT está enfrentando esse processo e esse pedido. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão através dos comentários, tanto no Facebook como no YouTube do SINTRN. Lembrando que o canal do YouTube do SINTRN é o Extra Classe Web TV. Boa tarde, Vera Messias. Boa tarde, Odilon Garcia. Boa tarde, Denô. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos os trabalhadores em educação pública do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigado aos dois por terem vindo. Vou começar com você, Vera. Vera, como é que está aí o processo de negociação com o governo, Essa greve começou dia 22 de março. Como é que está a situação nesse momento? Olha, primeiro eu quero dizer da dificuldade que foi para a gente ser recebido pelo prefeito de Natal e o governador sequer nos recebeu. Foram muitas idas e vindas com cobranças, ofícios, e eles não nos receberam. E aí, assim, foi preciso deflagrar a greve para poder a gente ser atendido pelo prefeito, assim como pela equipe do governo que não nos recebeu, a não ser a própria Secretaria de Educação. Então, nós dissemos várias vezes na mesa que a greve, eles estavam nos empurrando a fazê-la. Porque greve, a gente sempre diz que não é bom para ninguém, mas é o último instrumento de luta do trabalhador, depois de ter tentado todos os meios de negociação. E quando não acontece, para você ter ideia, a gente só foi recebido no município de Natal depois de deflagrada a greve. Desde o ano passado que a gente tentava essa audiência, tanto com a secretária como o prefeito, e é a primeira vez que nos é recebido esse ano, depois de deflagrada a greve. Então o SINT por várias vezes tentou negociar, tentou conversar tanto com as secretárias de educação, com o governador e com o prefeito, mas só tinha respostas negativas. As audiências não aconteciam. Isso, fomos com a categoria para a prefeitura, fomos com a categoria para a frente da secretaria, fizemos todo tipo de movimento que podíamos fazer para ser recebidos. Não fomos, e aí, depois de deflagrar a greve, fomos forçados, levados a deflagrar a greve, é que o governo nos recebeu. Então, os dois governos, tanto a prefeitura como o Estado. E no Estado, Vera, focando no Estado agora, como é que está o processo de negociação quanto à questão principal da greve, que é o pagamento do piso salarial? Bom, eu gostaria de falar no município também. No município, eles não avançam. Primeiro, foi dado eu chamei na audiência uma carta de intenções. Se sair do limite, se isso, se aquilo, é que negociaria para setembro. São possibilidades. Quando o piso nacional, a lei do piso nacional diz que é para janeiro. O Estado apresentou propostas que não foram acatadas pela categoria porque não contemplavam nem os aposentados, que continuam com seus salários atrasados, não receberam ainda o 13º, a não ser que recebe até 2.000, não receberam o mês de fevereiro e o mês de março. Ou seja, é um descaso total com os aposentados e as propostas, nenhuma delas contemplava o retroativo de janeiro até março, que é o que eles nos devem. Então a categoria deflagrou a greve e a gente está aí na luta. E acabou que o Estado terminou judicializando e o município não nos chama e não avança em nada. Agora eu vou passar para o Odilon Garcia, mas antes de passar para ele eu quero dizer para vocês que a gente teve hoje um atraso, a gente começa sempre às 15 horas, mas devido a um problema técnico, a gente atrasou um pouquinho e começou agora por volta das 15h30, 15h30. Odilon Garcia, eu quero perguntar para você, o governo aí pediu a ilegalidade da greve, e o SINT, com toda a propriedade, com toda a segurança, disse que a greve é totalmente, amplamente legal. Eu te pergunto, por que a greve é legal e se baseando em quê que o governo pediu essa ilegalidade? Perfeitamente, Denô. Veja só, primeiro, vou reiterar as palavras que a nossa coordenadora jurídica falou. A greve é um direito constitucional amplamente garantido a todo trabalhador. Então ele é regido, além da Constituição Federal, existe uma lei, a lei de greve, que regulamenta todos os preceitos normativos, o porquê da greve. Nós temos decisões judiciais que remontam
como a greve ela deve se comportar, se deve haver reposição de aula, se deve haver desconto salarial. Então, o que é bom lembrar, a greve é um instrumento político previsto constitucionalmente que o trabalhador tem de fazer suas reivindicações. Como o SINT é anualmente responsável pelo cumprimento estrito das leis que regulamentam a vida funcional e financeira do servidor, não poderia ser diferente. Como a nossa coordenadora jurídica colocou, desde o início do ano se tenta com a secretária de Educação o cumprimento de uma lei federal, que é a Lei 11.738 de 2008, que é uma lei que regulamenta, que ela veio para regulamentar a vida financeira e funcional do professor, que ela regulamenta o piso do magistério nacional. O que é que essa lei veio para quê, especificamente? Ela veio para dar uma melhoria, tanto no salário do professor, como nas condições de trabalho. De forma que esta lei prevê um reajuste anual no piso salarial nacional do magistério. Não pode ser, ou seja, os estados da federação e os municípios não podem pagar um salário inferior ao piso estabelecido pelo então ministro da Educação, no caso Mendonça Filho, em 28 de dezembro do ano passado, já promulgou essa portaria, determinando um reajuste de 6,81% para o piso do magistério. Isso para ser aplicado no contra-cheque de janeiro. É importante que a categoria tenha ciência de que esse pagamento que o Estado está inadimplindo é referente a janeiro de 2018. Então, o que é que eu venho a reforçar? A legalidade da greve. Por que a greve é legal? Além de ser prevista constitucionalmente, o Estado ele encontra-se descumprindo lei federal, no caso, a Lei 11.738/2008, em relação ao reajuste anual previsto do piso, e encontra-se descumprindo uma decisão judicial, posto que desde 2012 nós entramos com uma ação coletiva que obrigava o Estado, que obrigava e obriga o Estado a cumprir a Lei 11.738. Nesse interim, é importante ressaltar que, além do piso, o Estado vem descumprindo outra lei, que no caso é a Constituição Estadual. Vera bem colocou o atraso que vem sofrendo, principalmente os aposentados e os funcionários regidos pela Lei 432/2010. Há 26 meses, né? Há 26 meses. É importante a gente lembrar a categoria que desde 2016 o SINT protocolou um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça, baseado no parágrafo 5º do artigo 28 da Constituição Estadual, que prevê que o pagamento daquele determinado mês deve ocorrer até o 30º dia de cada mês trabalhado. Então, o Estado ele vem descumprindo novamente tanto a Constituição Estadual, no que pertence ao pagamento em dia dos seus salários, dos seus servidores, bem como uma decisão judicial no bojo desse mandado de segurança coletivo que o SINT protocolou em 2016 e foi julgado em dezembro de 2016. O Estado ele vem recorrendo aos tribunais superiores, os recursos já foram julgados, o SINT foi vitorioso mais uma vez em relação a esse mandado de segurança, e o Estado está descumprindo também, além da Constituição Estadual, a decisão emanada, confirmada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, que determina que o salário deve ser pago até o 30º dia de cada mês trabalhado. Então, tendo isso como fundamento, tendo essas ilegalidades praticadas pelo Estado do Rio Grande do Norte, é importante que se reitere que o Estado, segundo uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive ele regulamentou essa questão do direito de greve no serviço público, ele disse que poderia haver desconto nos dias de paralisação, que não poderia haver descontos nos dias de paralisação se o Estado estivesse cometendo um ato ilegal. Esse é o teor da repercussão geral que foi julgada recentemente, que trata do direito de greve no serviço público. Então, no nosso entendimento, o Estado ele encontra-se em flagrante descumprimento, tanto de lei federal como da Constituição Estadual, e descumprindo ainda decisões judiciais
emanadas tanto na nossa ação coletiva, que versa sobre o correto pagamento do piso salarial nacional do magistério, bem como o mandado de segurança coletivo, que trata do atraso no pagamento salarial dos aposentados e funcionários regidos pela 432/2010. Então, Odilon, nós temos aí um quadro de que o governo pede a legalidade da greve, de uma greve que está prevista na Constituição, obedeceu e obedece todos os trâmites, né, de informar ao gestor sobre a greve, de tentar negociar amplamente. Enquanto o governo pede a legalidade da greve, ele não paga o piso salarial, que está na lei, não vem pagando os salários dos aposentados em dia, né, está inclusive descumprindo a ação que o Sintig já venceu e também não pagou ainda o 13º também dos aposentados. Então, temos 3 situações aí. Nós temos o governo, além disso, nós temos várias outras irregularidades cometidas pelo Estado. É um governo ilegal que pede legalidade de uma greve. Exatamente. Né? É um governo que não cumpre corretamente as promoções e as progressões a que os servidores têm direito. Não é? Como vocês sabem, existe aí uma demanda reprimida de progressões de letras que o Estado está devendo aos servidores. Eu gostaria de informar que a nossa assessoria já ajuizou a ação competente, ela tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública. Nós esperamos que tão logo tenhamos novidades para informar a categoria a respeito desta ação, Denô. E eu gostaria de voltar para a questão da lei de greve. A lei de greve, ela prevê uma série de pré-requisitos que o sindicato, sempre de forma muito responsável, cumpre sempre, que é a pauta de reivindicação, a legalidade da pauta de reivindicação, ou seja, o que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo o estrito cumprimento de lei federal, da Lei 11.738. Então, a pauta de reivindicação que o sindicato pleiteia junto à administração pública, ela é perfeitamente dotada de legalidade. Nós não estamos pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo o cumprimento de uma lei federal que encontra-se inadimplida desde janeiro de 2018. Então, o sindicato, baseado no que segue a lei de greve, ele tem uma pauta de reivindicação dotada de legalidade, atravessou vários ofícios junto à administração pública, tentando negociar, ou seja, iniciou-se um processo de negociação com o Estado para que este cumpra o que determina a lei, seja a lei federal, seja a Constituição estadual no que pertine ao atraso no pagamento salarial. E, além disso, houveram reuniões onde foram feitas as negociações, onde tentaram-se fazer as negociações, que, infelizmente, restaram frustradas. Foi publicado o edital de convocação para a Assembleia, a categoria ela foi convocada para participação de Assembleia, teve indicativo de greve, o Estado ele foi comunicado no prazo de 72 horas a respeito deste indicativo de greve e, posterior, houve uma nova Assembleia então, onde a categoria deliberou de forma soberana a deflagração do movimento paredista. Tudo que a lei de greve determina foi respeitado. Perfeitamente. Então, o síndico responsável, como é sempre, seguiu todos os pré-requisitos necessários exigidos pela lei de greve. Além do ponto principal, que é a pauta de reivindicação, ser extremamente dotado de legalidade. Então, assim, no nosso ponto de vista, no nosso entendimento, essa greve ela não pode ser declarada ilegal pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Estado encontra-se descumprindo lei federal e lei estadual no que pertence à Constituição estadual no que diz a respeito ao atraso no pagamento salarial. E eu queria deixar para a categoria uma decisão também que não é novidade, do ministro Ricardo Lewandowski, que diz o seguinte: os servidores da educação, eles não podem, em hipótese alguma, ter o seu salário descontado. Por quê? Porque o MEC exige a questão dos 200 dias letivos anuais. Então, o professor, a professora, o especialista em educação, ele não pode ter o seu salário cortado. Por quê? Porque ele tem que, de toda sorte, ele tem que prestar aqueles 200 dias letivos. Ele tem que repor as aulas que eles não estão, que estão, no caso, paralisadas em detrimento do movimento paredista. Odilon, segunda-feira agora nós tivemos uma decisão favorável ao SINT, onde o desembargador Glauber Rego julgou improcedente o pedido de ilegalidade da greve por parte do governo. Me permita uma parte. Na realidade, esse pedido liminar não foi apreciado ainda. Não foi apreciado ainda? Não foi apreciado ainda. O que é que acontece?
O Estado ele entrou com um processo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Esse processo foi distribuído, eu acho que semana passada, para o desembargador Glauber Rego. E nesse pedido de ilegalidade da greve, existe um pedido de tutela de urgência para a declaração da ilegalidade da greve, ou seja, para que o movimento grevista seja encerrado. O desembargador ele não se manifestou a respeito desse pedido, o que já para a gente já se configura como uma vitória. Ele não julgou a greve nem como legal, como nem ilegal. Exatamente. Ele preferiu chamar as partes e para compor um acordo através de uma audiência de conciliação que vai ocorrer no próximo dia 11, às 15 horas. E abriu prazo para a gente apresentar as nossas razões de contestação. E assim foi feito. Esse despacho saiu na última segunda-feira, agora, recente, e nós protocolamos no mesmo dia a nossa contestação com os fundamentos que eu acabei de dizer. O descumprimento, a questão do cumprimento da lei de greve no que pertine aos pré-requisitos que a lei exige, de negociação, pauta de reivindicação, deflagração, o indicativo de greve através de assembleia, edital de convocação, nova assembleia deflagrando a greve. Então, tudo isso, os pré-requisitos foram seguidos, além da pauta de reivindicação ser dotada de legalidade, posto que o que a categoria deseja é o cumprimento da lei 11.738/2008, com relação ao reajuste de 6,81% do piso salarial nacional do magistério. E é importante dizer que esse reajuste de 6,81%, ele é para ser dado no nível 1, letra A, da tabela salarial do professor, e repercutir escalonadamente nas demais letras e nos demais níveis. O que o Dilon está explicado. Sim, sei que Vera, você estava me chamando, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer depois. Pois é, o que eu quero deixar claro para a população, para quem nos ouve neste momento, é que nós, se tem alguém ilegal, não é a categoria, não somos nós. Não é o sindicato, não é a categoria. Se tem alguém ilegal nisso tudo, é o próprio poder público, que deixou de cumprir, tanto na esfera estadual como municipal, a lei do piso, o plano de carreira, e o Estado, além do plano de carreira dos professores, dos funcionários. Não é? Então, se tem alguém ilegal, não somos nós. Nós, como foi dito pelo nosso advogado, foi seguido todos os trâmites que a lei determina, e a greve nós não consideramos ilegal, porque nós somos levados a fazer. E eu sempre digo na mesa de negociação, antes de ser deflagrada a greve, greve não é bom para ninguém. Greve é ruim para professor porque tem que repor. Greve é ruim para o aluno porque deixa de estudar. Greve é ruim para os pais porque deixa de estar com seus filhos na escola e deixa seus afazeres para tomar conta dos seus filhos. Greve não é bom. Enfim, não é bom para ninguém. Greve é o último instrumento que a gente tem de se armar para reivindicar o nosso direito, já que o governo não quis negociar antes. O Estado negociou quando já estava já com a Assembleia marcada do indicativo de greve. Foi um dia anterior à deflagração à greve. Depois de respeitar as 72 horas, nesse ínterim, foi que apareceu a proposta do Estado. A do município, idem. Ou seja, se a gente não faz greve, eles não nos chamavam nem para dizer o que é que iam fazer nem mesmo para negociar. Salário. Nem mesmo para negociar. Se a lei diz que é para janeiro, então eles teriam que ter nos chamado assim que saiu o índice do piso, para dizer como é que ia poder pagar. Certamente, se o Estado estivesse cumprindo a Lei 11.738/2008, o SINT não teria convocado a categoria para a deflagração da greve, porque a lei estaria sendo cumprida. Então, o que a categoria deseja é apenas o cumprimento da lei federal que prevê o pagamento do reajuste anual de 6,81%. E deixa claro, viu? Nós não estamos fazendo greve só pela questão salarial. A questão salarial é a gota d'água que faltava para a greve ser deflagrada. Mas, além disso, tem as condições de trabalho. Nem o aluno, nem o professor pode ter o tratamento que está sendo dado pelo governo estadual e municipal. Escola que, quando chove, dá choque nas paredes. A água derrama no teto. Se faz calor, é uma verdadeira sauna. Tem escolas que os alunos estão passando mal com o calor, né? E aí, assim, instalação hidráulica, elétrica,
Enfim, tudo que você puder imaginar de coisas que não deveriam estar acontecendo estão de ruim, né? Inclusive, tem uma escola, que é a Vale do Pitimbu, onde funciona, que eu disse ao secretário adjunto, para ele dar providência. A escola funciona com um fogão dentro da sala da direção. A merenda é feita na sala da direção. O freezer é na sala de aula dos alunos. O arquivo é também dentro da sala de aula dos alunos. O CIT está preparando um dossiê para mostrar à população as condições da escola que os seus filhos estudam. O filho do trabalhador não merece um tratamento desse. O filho do trabalhador merece o mesmo tratamento que o filho do governador tem na escola dele, que o filho do prefeito tem na escola, ou o neto, ou quem quer que seja. Então, o tratamento tem que ser igual, porque o filho do trabalhador também paga imposto. E o trabalhador também paga o imposto, e aí, se paga imposto, tem direito, sim, de exigir uma educação de qualidade. Uma saúde de qualidade, segurança. O governador tanto disse que seria o governador da segurança. E, pasmem, todos dois querem ser governador. E é esse o trato que eles estão dando com a educação. O governador da segurança, né, Vera? Só para fazer Vou chamar a atenção de uma coisa, ele disse que seria o governador da segurança, porém levaram o veículo dele, né? Ele disse que é uma coisa normal, né? O veículo do governador. Vera, falando dessa questão das escolas, né? Os próprios alunos estão participando ativamente da greve, né? A gente tem visto isso. Na última assembleia que teve lá em frente à secretaria, nós colhemos depoimentos. Quem quiser ver depoimentos dos alunos e alunas, eles mesmos dizem como é que está a situação das escolas. Está no YouTube do Sint e também aqui no Facebook, né? E a situação é de total calamidade. Não é isso, Vera? A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo e hoje a gente está conversando com a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do SINT-RN, e com Odilon Garcia, que é assessor jurídico do SINT-RN. A gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do SINT-RN, o canal do YouTube do Extra Classe Web TV. A gente está tratando sobre o processo de judicialização da greve dos trabalhadores em educação da rede estadual, como também O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal.
O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Agora sim, estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube do SINTERRN. Nós tivemos um probleminha de áudio, mas agora sim estamos de volta em definitivo, né? Programa ao vivo é assim mesmo. A gente está conversando hoje com a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do SINTERRN, e também com Odilon Garcia, que é assessor jurídico do sindicato. A gente está falando sobre o processo de judicialização da greve da Rede Estadual de Ensino, como também da ação do SINT, esse processo, o que é que o SINT está fazendo. E, Odilon, recomeçar com você. Pois não, de novo. O pessoal tem muita dúvida, né? Isso serve também para o pessoal do município, né? Também para o Estado. Essa questão do estágio probatório. Muita gente quer fazer greve, sabe como é que está a situação, sei lá, o servidor tem 1, 2 anos, né, que está atuando, mas tem medo, porque está em processo de estágio probatório. Ele sempre perguntando, pode fazer? A lei permite? Como eu disse no tópico anterior, não é? O direito à greve é um direito constitucionalmente garantido. E ele não distingue servidor que tem a estabilidade do servidor que não tem a estabilidade ainda, no caso, o que está em estágio probatório. É uma dúvida que a categoria pergunta sempre, Odilon, eu estou em estágio probatório, eu devo participar da greve? A gente costuma deixar o servidor à vontade. Mas o que nós reiteramos sempre é que durante todos esses anos que a gente advoga para a entidade, ou seja, há mais de 18 anos, nunca nenhum servidor sofreu penalidade por conta de greve. A gente sempre buscou negociar com a administração para que, quando encerra-se o movimento paredista, nenhum servidor seja penalizado. E algumas tentativas que, eu posso citar uma greve que houve em 2013, que houve um corte salarial maciço na folha de pagamento do magistério estadual, nós imediatamente protocolamos o mandato de segurança coletivo junto ao Tribunal de Justiça e obtivemos a segurança pleiteada. Nós conseguimos a vitória para que imediatamente fosse pago o salário que foi cortado de forma completamente ilegal pela administração pública. Então, eu queria tranquilizar a categoria, principalmente quem está em estágio probatório, para tranquilizar no sentido de que a nossa assessoria jurídica ela está pronta e preparada para qualquer arbitrariedade cometida pela administração pública, não é? A gente está aí ao longo de todos esses anos participando ativamente dos movimentos grevistas e preparados para proteger a categoria em qualquer eventualidade ou arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Estado do Rio Grande do Norte. Então está aí, quem tinha dúvida, quem tem dúvida, né? Quem tinha, né? O Odilon Garcia esclareceu para a gente que você que está em estágio probatório pode sim fazer greve, que não há nenhum risco. E Vera, temos aí a greve do município, começou dia 21 de março, né? Foi deflagrada, do Estado dia 22 de março. Como é que está a adesão nessas duas redes? A gente tem visto aí um movimento muito forte, né? Atos contínuos, atos espontâneos, né? Diários. Como é que está? Isso, a greve está forte. E a gente costuma dizer sempre para a categoria, o tamanho da greve é o tamanho da negociação. E a categoria parece que está compreendendo esse recado que é dado diariamente para ela. Então, está havendo várias atividades por zonas, né? Tem, concomitantemente, acontece na Zona Sul, na Zona Norte, ontem teve na leste, um ato, hoje na Zona Sul, né? Agora pela manhã teve um na Zona Sul, ontem também teve, que foi lá na rótula do Kennedy. Do Kennedy também pela manhã. Ali pela manhã. A Zona Norte à tarde, né? As duas na Zona Sul. A Zona Norte também teve, e assim, a gente está fazendo vários atos. Tem outro agora para terça-feira, né? Isso, agora nesse momento, eu saí até de lá para vir para cá, está havendo uma reunião do Comando Geral da greve, do Comando Geral. Uhum. Todos os polos estão presentes para a gente tratar de atividade também unificada, todos em um ponto só, não ficar atividades só por zona, por zoneamento. Então a gente está lá, o pessoal está lá reunido, né? Para fazer uma avaliação do movimento e para ver onde as situações que tem alguns professores ainda trabalhando, para ir conversar com eles
e convencê-los, porque tem alguns casos isolados, sabe, de professores que têm medo de fazer a greve. E a gente está mostrando a eles que é um direito, né, e chamando para fortalecer o movimento. Mas está, em média, 95% a greve bem, parada. Em ambas as redes. Nas duas redes. E com a participação maciça dos estudantes, como tem se mostrado. A participação dos estudantes, que é muito importante, porque a gente também luta por condições de trabalho. E condições de trabalho perpassa com o aluno também. Condições de trabalho, condições de estudo, né? Estudo para ele, porque se o professor tem condição de trabalho, aí automaticamente o aluno tem condição de estudar. Se é um ambiente confortável, né, para o professor, adequado, não é, para ter uma aula de qualidade. Para o estudante. Então a luta também é do estudante. A luta é do pai do aluno também, que deve querer seu filho numa sala de aula, onde tenha condição, e na escola como um todo, né? Banheiros quebrados, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa para se listar, né? Para se dizer, né, Vera? O que emperra esses concertos, segundo os próprios secretários, é a burocracia. E olha, quem faz a burocracia são eles próprios. Então a gente quer que eles diminuam a burocracia, reordenem a burocracia, para poder encurtar o prazo e consertar logo essas escolas. As escolas que precisam ser reformadas, as escolas que precisam ser aumentadas, inclusive, né, como é o caso do Vale de Pitimbu, onde funciona dentro da sala de aula coisas inadequadas, né, do tipo freezer, fogão, sei lá, tem tudo. Então, assim, a gente precisa ter o apoio dos estudantes, dos pais dos estudantes, porque essa luta não é só da educação, é da sociedade. Todo mundo passou por um professor, todos precisam de uma escola de qualidade. E o filho do trabalhador merece uma escola de qualidade, porque ele precisa crescer também e estudar e virar doutor, como vinha acontecendo e que parece que está dando um retrocesso, né? A gente tem dado passos para trás. E, Vera, como é que está a adesão à greve aí no interior do estado? Mossoró, Pau dos Ferros, Almino Afonso... Está mais ou menos no mesmo patamar, né? Porque está sendo, algumas escolas, assim, é muito... A greve é muito dinâmica, né? Tem professor que entra em greve, daí a pouco pensa que vai voltar, a gente vai lá e retoma, aí ele vai para a greve novamente. É muito dinâmica a greve. Então, ainda existem casos de professores e professoras, né, Odilon, que receiam fazer greve. Sabem que da importância do direito, sabem, mas mesmo assim tem medo, né, das pressões que alguns gestores e os secretários exercem sobre eles. Muitos deles alegam, não, porque eu sou estágio probatório, porque a ameaça vem logo em cima dos probatórios. A primeira coisa que a secretária do Estado fez, a Cláudia Santa Rosa, foi ameaçar os estágios probatórios. Porque são pessoas que estão entrando agora, não sabem dos seus direitos, né? Veio de empresa privada, ou então nunca trabalhou. E aí eles pegam justamente esses que são desinformados para fazer medo, para fazer terrorismo. E aí deixar claro, a luta é do trabalhador, todo trabalhador tem direito de lutar por melhores condições de trabalho, por salários dignos, e é o que a gente está fazendo nesse momento. Pelo cumprimento da lei. Pedindo nada além do que está na lei, né? Pois que é uma lei, frise-se, não é nova, é uma lei de 2008. Então, todo ano, o Estado sabe que a lei do piso, a lei 11.738, ela tem um reajuste anual e deveria se programar. Isso vem ocorrendo desde 2008, ou seja, há 10 anos ocorre esse reajuste. E agora o Estado ele está tentando encontrar uma desculpa que não tem o que fazer. Lei não se discute, lei se cumpre. Ele está tentando encontrar uma desculpa, como você encontrar uma desculpa para não pagar o que você deve. Exatamente, que está inadimplente já desde janeiro. E essa dívida se acumula, ela vem acumulando. E para nossa surpresa, a peça que pede a ilegalidade da greve do Estado, ele diz que cumpre a Lei 11.738, agora em 2017. Ele não se reporta ao ano de 2018. Mas 2017 já passou, já não cabe mais. O aumento de 2017 foi dado. Tem uma nova database. Existe a portaria, que foi o ministro da Educação, Mendonça Filho, foi promulgada em 28 de dezembro, que é referente ao pagamento de janeiro de 2018, que é o reajuste de 6,81, que o Estado está inadimplente desde janeiro. E eu queria fazer ainda um adendo à Lei 11.738, que ela veio, além de cuidar da parte financeira, para que o professor não venha ter o seu salário achatado pela inflação, não é?
ela veio também para dar uma melhoria na condição de ensino, que é a questão de 1/3 da hora atividade, a hora para o planejamento. Denô, o Estado ele só cumpre essa hora atividade por conta de uma vitória judicial do sindicato, que ocorreu em abril de 2013, e ele só veio a cumprir em agosto, depois de protocolar recurso para o Pleno do Tribunal de Justiça, recurso para o STJ e uma reclamação junto ao STF. A nossa assessoria novamente foi vitoriosa, nós conseguimos garantir o cumprimento do 1/3 para a atividade e 2/3 em contato com o aluno, e essa jornada de trabalho de 1/3, 2/3 vem sendo cumprida desde 2013, graças a uma decisão judicial que nós temos, porque possivelmente o Estado ele provavelmente estaria descumprindo se nós não tivéssemos esse mecanismo da decisão judicial. Então, como a ação de 1/3, nós temos essa decisão garantida, inclusive pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, nós também temos uma ação que garante o pagamento do piso salarial nacional do magistério. Essa nossa ação, ela transitou em julgado, ou seja, ela terminou e foi julgada procedente agora em 2016. Nós vamos, inclusive, nos preparar para apresentar a execução desse processo, que é um processo coletivo que abrange toda a categoria do magistério estadual, professores e especialistas em educação. É uma ação que a gente vai apresentar provavelmente até o final do ano os cálculos dessa ação, certo? Nós ganhamos, é uma ação coletiva, e nesse dispositivo sentencial deste processo, garante o reajuste anual também. Então, se o Estado continuar insistindo no descumprimento da lei federal, que por si só seria suficiente para o seu cumprimento, nós vamos executar o Estado judicialmente dentro do processo judicial que o Sinti tem contra o Estado, que prevê e obriga o correto pagamento do piso salarial nacional do magistério anualmente. Keodilon e Vera, para quem ainda não sabe, na segunda-feira, às 8 horas, na ASEM, tem a Assembleia da Rede Municipal de Natal, né, que vai avaliar a proposição que foi feita pelo prefeito na audiência que aconteceu quarta-feira agora, a questão do piso salarial. E na sexta-feira, dia 13, às 8h30, no Xuxo, tem uma Assembleia da Rede Estadual, não é isso, Vera? Isso. Para quem ainda não sabe. Vera, o fato do prefeito e do Estado chamar o sindicato para conversar, você acha que eles estão sentindo, percebendo a força da categoria, a adesão forte na capital e no interior? Eles estão percebendo que eles achavam, talvez, se você pensa assim, que a greve não iria vingar, não iria avançar, mas estão vendo que o cenário está se mostrando diferente do que eles previam e estão chamando para negociar? Bom, chamando para negociar, eles não estão, né? Eles pediram foi a ilegalidade da greve. A gente está esperando a Secretaria de Educação. Não, me refiro ao município, no caso. No município, nos chamar, no caso do município, eles não judicializaram, mas eles não nos chamaram para audiência. A gente teve a informação que ela deu uma entrevista hoje, que o que tinha para colocar na mesa era aquilo e que não ia avançar. Então, eu acho que ela está apostando que a greve vai acabar por inanição. E não vai. A greve está forte e os estudantes também estão participando. Então, na sua avaliação, eles ainda estão desafiando a categoria, a capacidade da categoria e a adesão. Isso. Desacreditando e ameaçando. Estão ameaçando porque é sempre assim, né? Na última audiência que a gente teve com a secretária de Educação, a Cláudia Santa Rosa, do Estado, eu estou me referindo, ela disse para a gente o seguinte, tem essas propostas aí, se vocês não aceitarem, retiro todas e vou judicializar. E foi o que ela fez. E foi o que ela fez. E eu disse a ela, você está no seu papel. Você poderia ter evitado até falar isso, devia ter ficado calada, porque o papel dela, do governo, é ameaçar mesmo. E o nosso é lutar. E eu disse a ela, a gente vai lutar. Eu disse a ela que a gente ia fazer greve, porque greve é uma decisão da categoria. Aliás, tudo que é decidido naquele sindicato é com a decisão da categoria que é soberana para decidir o que quer, não é? Então, assim, as ameaças vêm, a categoria precisa saber disso, não é? Mas a gente está contando com o apoio dos estudantes, dos grêmios de escola, das entidades estudantis, não é? Que está dando uma força boa para a gente e construindo a greve conosco, porque eles sabem que é o futuro deles que está em jogo. E aí eles estão conscientes disso e estão nos ajudando, construindo essa greve. E a greve está forte.
está dinâmica, está atuante, com muita participação da categoria e deles estudantes, que são as pessoas mais diretamente ligadas à escola, né? E essas propostas que foram feitas inicialmente, né, Vera, tanto pelo Estado quanto pelo município, são propostas indígenas, né, que pedem, inclusive, para se esquecer, né, o retroativo, né? Isso. E também, de uma forma também, sempre deixando de lado os aposentados, né, uma forma de tentar discriminar, não é isso, Odilon? Que já vem sofrendo tanto, né? A questão da paridade salarial vem sendo respeitada, né? O Estado ele não reconhece o preceito normativo previsto na Lei 322/2006, que é o plano de cargo da categoria, que garante a paridade salarial entre ativos e inativos. Inclusive, se ele conceder o aumento para os ativos e não para os inativos, a gente vai executar também dentro do nosso processo a questão do cumprimento da lei e da Lei Federal 11.738 e da paridade prevista na 322/2006. Não é? Então, existem mecanismos, dispositivos normativos que garantem aos aposentados o pagamento do piso salarial nacional do magistério também. Então, não assiste razão ao Estado, em hipótese alguma, o inadimplemento que vem ocorrendo desde janeiro de 2018. Pois é, a categoria está indignada, não é? Pela questão da falta de respeito com as pessoas que doaram a sua vida para a educação, que é o caso dos professores e professoras aposentados e aposentadas, não é? Doaram sua vida, contribuíram para a Previdência a vida inteira. Estão com seus salários atrasados ainda hoje. E justamente para quê? Para ter a garantia de que se aposentaria com tranquilidade, tendo seu salário garantido mês a mês. E o que é que aconteceu? Os governos meteram a mão no dinheiro da Previdência, sem autorização do servidor, porque foi quem contribuiu, né? O dinheiro é do servidor, mas pediu autorização lá na Assembleia Legislativa, foi autorizado, e aí quem pena hoje são os professores e professoras aposentados, pessoas que inclusive estão passando por tratamento, fazendo quimioterapia, tratamento de câncer, suspendendo porque não tem como pagar o plano de saúde, né? Deixando de pagar plano de saúde, deixando de comprar remédio. Professores chegam lá no sindicato pedindo dinheiro para pagar conta de luz, que não tem. Ora, se está sem receber. Se a gente tem um orçamento feito na nossa família e deixa de receber, como é que fica? Alimentação, isso é alimentação. Verba de caráter alimentício que está sendo descumprida pelo Estado do Rio Grande do Norte. E esse processo, o mandato de segurança coletivo, que tramita no Tribunal de Justiça, semana passada teve um despacho do desembargador intimando pessoalmente o secretário de Administração, Cristiano Feitosa, para que este informe se está cumprindo ou não a decisão judicial sob pena de crime de desobediência à segurança concedida desde 2016. Então, a gente já informou que a decisão ela encontra-se em descumprimento e ele intimou o secretário de Administração para que ele informasse se estava cumprindo ou não. Então, provavelmente, nesses próximos dias, eu queria dizer aqui aos aposentados que teremos novidade nesse mandado de segurança também, que versa sobre o correto pagamento salarial em dia. Ok, Odilon, ok, Vera. A gente vai agora para um rápido intervalo. A gente volta para o terceiro e último bloco para fazer a leitura dos comentários que vocês nos enviaram e continuam nos enviando. Até já. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo, hoje conversando com a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do SINT-RN, e com Odilon Garcia,
que é assessor jurídico do Sinterrene. A gente estava falando, né, a gente falou no primeiro e segundo bloco, sobre o processo de judicialização da greve dos trabalhadores em educação da rede estadual e da ação do Sint quanto a isso, né? E também a gente falou um pouquinho sobre a greve no município de Natal. O Sint está lançando hoje um VT em que ele denuncia a situação de calamidade da educação pública, tanto no município de Natal quanto nas escolas do estado. Confira agora o VT. As escolas públicas do estado foram abandonadas. O governo atrasa o salário dos aposentados, não pagou o 13º, deve pagamento de promoções, não cumpre o plano de carreira dos funcionários e não quer pagar o peso salarial. Todos esses itens são obrigações legais que o governo descumpre, até mesmo quando está sob ordem judicial. Que moral tem para pedir ilegalidade da greve da educação? Nossa greve é legal, o governo não. Sint-RN. Então aí está aí o vídeo, daqui a pouquinho a gente vai estar lançando esse VT nas redes sociais do Sint-RN, no Facebook, no YouTube também, no Instagram. E domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação de Leilton Lima. Confira agora um resumo do programa. É isso aí, Denô. O programa do Sint-RN desta semana traz a cobertura das assembleias e das demais atividades da greve da educação, incluindo a articulação dos aposentados e aposentadas. No estúdio, o coordenador Rômulo Arnaud analisa o quadro de greve com ênfase na participação dos estudantes. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra às 10 horas da manhã, mas você pode ouvir a versão radiofônica dos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do Sint-RN na internet, site, fanpage e no canal do YouTube. É isso aí, grande abraço Denô, Odilon, Vera Messias, parabéns aí pelo trabalho de vocês e um grande abraço especial para todos que estão assistindo a live. É isso aí, Leilton, valeu, um abraço. Vocês ficam à vontade também para mandar abraço para Leilton. Um abraço, Leilton. Sempre uma alegria revê-lo. Pois é. Um abraço, Leilton. Tudo de bom. Sucesso aí. Ok, Vera. E o Odilon tem um recado para mandar para a categoria, não é isso, Odilon? Tenho, Denô. Tenho um recado extremamente importante. E agora eu gostaria de me dirigir a todos os professores e especialistas em educação e os funcionários regidos pela Lei 432/2010. Nós temos 2 ações coletivas tramitando hoje em fase de pagamento, pessoal. Então, são RPVs e precatórios que estão sendo expedidos. Então, eu queria chamar a atenção tanto dos professores para a nossa ação coletiva da pecuniária e título, para que procurem o seu núcleo, a sua regional ou a sede da estadual do Sint-RN para deixar seu documento de identidade, CPF, comprovante de residência, o último contra-cheque e assinar a procuração. Como vocês sabem, a gente tem uma ação coletiva que versa sobre o pagamento da pecuniária e título e estamos inscrevendo agora os precatórios e RPVs. Então chegou a fase de pagamento, é imprescindível que toda a categoria nos apresente essa documentação. Quem já entregou, nós agradecemos. Gostaria de lembrar que é um número bastante alto essa ação coletiva, são 17 mil professores beneficiados com essa ação e é imprescindível que você procure o sindicato para entregar essa documentação. Nos funcionários, a mesma coisa. A gente entrou em 2012 com a ação que versa sobre o pagamento do plano de carreira previsto na Lei 432/2010 e também executamos, estamos executando desde 2015 essa ação. Chegou no momento de pagamento, já tem vídeos aí, tanto no Facebook como no YouTube, entregando os alvarás aos funcionários da educação regidos pela Lei 432/2010. Então é importante que você, no seu município, procure o seu núcleo municipal ou a sede da regional do sindicato ou até mesmo a sede da estadual para assinar nossa procuração, entregar a identidade, CPF, comprovando de residência e o último contra-cheque. É imprescindível porque os processos estão prontos para pagamento e o servidor só pode receber o seu alvará mediante a entrega dessa documentação. Então era isso, de novo. É uma grande novidade, é uma grande notícia a categoria e vocês podem acompanhar
que em breve estaremos aí divulgando mais vídeos aí de funcionários e professores recebendo alvarás dessas duas ações coletivas que o Sint patrocina para os seus sócios e para a sua categoria. Ok, Odilon, então um recado aí passado direto para a categoria. E Vera, antes da gente fazer a leitura dos comentários, eu quero perguntar a você, né? Hoje é um dia diferente, né? Um dia que a gente está vivendo aí nesse processo de exceção, né? Que a gente tem vivido, né? Desde o golpe de 2016, que é o mandado de prisão do Lula, né? Que aí num processo, uma perseguição midiática, jurídica, né? Sem provas, né? Como é que você, enquanto trabalhador, enquanto militante da educação há tantos anos, como é que você avalia isso, Vera? Olha, a gente lamenta muito que isso esteja acontecendo no país, né? Porque o governo Lula foi o governo que mais investiu em educação. Está aí os IFRNs, está aí as obras que foram feitas nas universidades federais e os recursos. O que é que tem a ver isso com a educação? Tudo. Tudo com a educação. Porque os recursos, as verbas que vinham para a educação estão sendo reduzidas. Então, a educação deixa de acontecer muita coisa que acontecia antes, tipo formação de professores, que é um direito legal do plano de carreira, e outros investimentos na educação deixam de ser feitos, porque o governo Lula estava investindo e parece ter sido um castigo, por ele ter investido na pobreza e ele está pagando caro por isso. Então, cabe a nós da educação, e sim, questionar, ir para cima e lutar para que essas arbitrariedades, esses golpistas, não continuem a mandar no país. Roubam o nosso dinheiro, roubam o nosso imposto, dinheiro dos nossos impostos, e aí reflete-se na educação. A educação está virando esse caos graças ao golpe. Nós estávamos indo muito bem, obrigado, com a educação pública, e aí o golpe chegou para acabar de desmantelar o que já não estava tão bem. Então, a gente tá sim, a gente vai para a rua sim, lutar para que esse golpe se acabe, porque o Brasil não merece, o povo brasileiro não merece ter tanto uma quadrilha governando o país. E essa quadrilha está tirando dinheiro nosso. E eu gostaria de frisar aqui uma das questões que está levando principalmente os estudantes para a rua é uma minuta de lei de Jacó Jacome, né? Que já vem tramitando por aí pelo Brasil afora, tudo vindo de golpista, né? Que diz assim, escola sem partido. É esse o nome do que eles chamam de escola sem partido, quando, na verdade, eles querem escolas sem crítica. O que a gente está fazendo hoje é dando aula de cidadania. E o que eles querem é que a gente se cale, os estudantes se calem, o professor se cale e diga bem a todo tipo de arbitrariedades que eles fizeram com a educação. E eles não vão nos calar. O recado está dado, nós vamos continuar na luta, nós somos pessoas esclarecidas, que estudaram, não é? Nós somos detentores de informações, não é? E os nossos alunos estão aí revoltados com essa lei que nós chamamos Lei da Mordaça. É a lei que fala, que não deixa que o aluno tenha um senso crítico. Tudo que acontecer na escola, o aluno não pode nem abrir a boca, ainda tem mais. Ainda bota os alunos para ser olheiro, para ouvir se o professor está falando de política. Ora, qualquer movimento que nós fazemos é um ato político. Se eu tomo uma posição de não falar sobre um determinado assunto, é um ato político. Já é uma posição, Já né, é uma Vera? posição política. Nós somos seres políticos, Aí né? nós somos seres eminentemente políticos. E aí tem pessoas que dizem assim, eu detesto política, como se o pão que está na mesa dele não fosse uma decisão política, o preço do pão, o preço do trigo. Então é isso que eles querem nos calar, porque a gente mostra isso para os alunos, não é? E eu já disse isso em praça pública e vou dizer aqui. A gente precisa aprender a votar. As pessoas votam por amizade, por questões familiares, e o voto não pode ser dado dessa forma. A primeira coisa que tem que fazer, grandes empresários não querem que o trabalhador estude, se forme, vire doutor. Os grandes empresários querem sangrar o trabalhador, escravizar o trabalhador. Está aí o dono da Riachuelo, com a Guararapes, respondeu o processo e perdeu na justiça,
está pagando por trabalho escravo. Né? A InterTV Cabugi, quem é que toma conta delas? Empresários, políticos. Os canais de televisão, a imprensa, a mídia brasileira todinha é na mão de político, que é uma concessão pública e deveria estar na mão do cidadão, ter direito de falar e opinar o que quer. Mas eles selecionam, é coisa seletiva e não deixam falar o que todo mundo quer. Aí o sindicato, por exemplo, a nossa categoria pergunta, por que o sindicato não bota propaganda na mídia? Eles não compreendem que eles não dão espaço, negam esse espaço na mídia, mesmo o sindicato pagando. É bom que saibam disso. Se for um assunto, né? Um tema que ferir os interesses deles, eles negam, né? Quando o Carla, por exemplo, estava dona da televisão, tinha um canal de televisão, ela dizia, olha, não pode falar no meu nome. Ela fazia toda a arbitrariedade da prefeitura, deixou um desmantelo na prefeitura de Natal e dizia, não pode falar no meu nome. Pode falar menos no meu nome. Ou seja, eles usam como se fosse uma coisa só deles, quando é uma concessão pública. Aí, assim, eles tratam como sendo um bem só deles, e eles que são os donos absolutos, e não é bem assim. É aquela coisa, né, Vera, das oligarquias que há tantos anos, há muitos anos, né, há séculos atrás, dominam, vêm estruturando, se organizando, que dominam o nosso país, né, Vera? E a gente tem um ato que está acontecendo agora, né, um ato em apoio a Lula, lá na Salgado Filho, né, que já deve estar começando agora, são 4h25, deve estar na concentração. E é aquela coisa, né, Vera? Me opinião... permita. Sim, permita conclua, por favor. Lula está pagando pelo crime de ter botado o filho de trabalhador para virar doutor. Lula está pagando por ter dado condição do pobre adquirir uma casa. Lula está pagando pelo fato de pobre ter direito a um carro, que incomoda a burguesia, porque quando chega na cidade, nos estacionamentos, não tem lugar para estacionar seu carro. Lula está pagando por ter dado direito ao pobre viajar de avião. Esse é o grande crime de Lula, porque está lá. Todo mundo que tem bom senso, que se informa, que lê, sabe que não tem prova. Sabe que não tem prova. Ou seja, a lei vale para beneficiar os ricos e para punir os pobres. Quem está acompanhando de perto, né, Vera, sabe que não há provas, né? Que não existem provas. Voltando à questão da história do Brasil e do mundo, as pessoas e os políticos, os governos e os presidentes que ajudaram aos pobres, ou foram mortos, ou se suicidaram, e Lula está passando pelo mesmo processo. Não é diferente. As pessoas precisam ler mais, estudar mais e compreender que momento é esse que a gente está vivendo. Então, nós vamos lutar para voltar, reconquistar o que tínhamos antes, não é que era uma educação que estava melhorando consideravelmente, ainda não era a educação ideal que nós queríamos, mas já estava bem melhor do que eles que passaram 500 anos mandando no governo e não fizeram. Com 13 anos, as coisas melhoraram. Tinha desemprego? Tinha. Mas olha agora o índice de desemprego. Inventaram um trabalho intermitente, que nem assim deu conta do desemprego. O desemprego está de todo tamanho. Eu só vejo gente procurando emprego. Então, gente, a gente precisa retomar, aprender a votar em quem luta por nós. E não empresários que só querem sangrar o trabalhador. Eu gostaria de dizer isso para que a gente compreenda o que está acontecendo hoje nesse país. Os órgãos internacionais indignados e nada podem fazer, né? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não toma nenhuma providência do que vê, não questiona, é tudo caladinho, né? E aí a gente está chamando quem de direito, que é a população, para ir agora à tarde para o Midway Mall, para fazer um ato público em protesto contra a prisão de Lula. E aí torcer para que o pessoal não deixe Lula ser preso. Porque a Lula está sendo preso injustamente, sem provas contra ele. Ao contrário do que os grandes meios dizem, do que a Globo diz, né? Mas quem acompanha, né, sabe do que a gente está falando. A Globo tem lá seus interesses, né? Tem seus interesses. E, Vera, só para concluir, né, a gente tem tanto juristas daqui como de fora, né, jornalistas de fora, também acompanhando e vendo esse processo arbitrário que está sendo feito contra Lula. E só para concluir, Vera... no mundo, né? No mundo. Estamos sendo observados pelo mundo. Eu acho, Vera, que pela pouca idade que eu tenho, no dia em que nós, trabalhadores, né, nós somos trabalhadores, nos conscientizarmos todos, né, entendermos o quão somos explorados, né, a partir de leitura e entendimento de mundo,
e compreendemos o poder que a gente tem, a gente vai ter uma mudança no país. Do contrário, a gente vai continuar sempre sem fazer nada, sem agir e sendo dominado por quem está lá no poder, que é isso que acontece há tantos anos e muita gente não se dá conta disso, não sabe disso. Deixa eu fazer o negócio. Conclua, Que Vera. as forças terrestres, celestes, digam amém, para que a gente consiga reverter todo esse processo. Todo esse processo que histórico. não é bom para o mundo nem para o Brasil. Todo esse processo histórico, né, Vera? Também. Ok, Vera, recado dado e vamos lá para as perguntas e comentários. Odilon, Vera, temos aqui a Fátima Gomes, direciona para você, Vera, que diz o seguinte: você é mesmo forte e guerreira, Vera, e ela disse que você está dizendo a verdade, Vera. Não sei exatamente o que, você estava falando sobre algum ponto, mas ela disse que é verdade. A gente agradece o comentário, Fátima. Fica à vontade, Vera, para se manifestar. Agradecer, né? Agradecer pelos elogios. Né? A gente faz o que pode para ver a categoria bem, para ver a gente bem. E é isso mesmo, a vida é uma luta constante. Não para nunca, né? Perdão, aqui a Fátima Miranda diz o seguinte: o pagamento do plano de carreira, doutor Odilon, essa documentação é para quem não levou ou para quem levou e tem que assinar de novo? Uma dúvida da Fátima. Não, pessoal, quem já entregou a documentação, fique tranquilo que nós já temos tudo isso aí planilhado. Eu me dirigi tanto aos professores, no caso da pecuniária e título, são 17 mil beneficiados. Quem já entregou, ótimo, está de parabéns. No caso dos funcionários, são 6.800 funcionários que nós estamos executando. Nós precisamos que você, funcionário, se dirija ao núcleo, se dirija à sua regional ou à sede da estadual para deixar a sua procuração. Identidade, CPF, comprovante de residência e último contra-cheque. Se vocês já fizeram isso, o sindicato agradece e em breve nós esperamos estar entregando aí o alvará com os valores para vocês, certo? Lembrando, quem entregar primeiro essa documentação, evidentemente vai receber primeiro, não é? Então a gente sabe como a justiça funciona. Então logo essa documentação chega no sindicato, ela é encaminhada para o nosso escritório e nós protocolamos no processo para que você possa receber seu alvará. Tanto os professores como os funcionários regidos pela Lei 432/2010. Ok, Odilon, dúvida esclarecida. Temos aqui a Juraci Araújo. Parabéns à equipe do Sinta na luta por fazer valer os nossos direitos trabalhistas. A Fátima Gomes mandou outro comentário dizendo parabéns ao Sinta e toda a sua equipe, a Regional de Açu. Muito obrigado pela audiência em Açu, Fátima. Temos aqui a professora Juciana Mirna, que é diretora do Sinta. Ela diz aqui o seguinte: Verinha de luta. Valeu, Juciana, pelo comentário. Opa, vamos seguindo aqui. Temos mais comentários. Temos aqui mais um comentário da Fátima Gomes. Espero que o governo do estado tenha coragem e sensibilidade para fazer o nosso pagamento em dia. Então a Fátima Gomes, provavelmente é aposentada, né, Odilon? Está sofrendo há 26 meses essa situação. Aqui a Lourdinha. E a professora Fátima, eu queria dizer que o sindicato ele está fazendo todo o possível, política e juridicamente, para que a senhora possa receber o seu dinheiro em dia. Não é? O que a gente poderia fazer através da luta política é a greve, é a última instância, a última atitude que o sindicato pode tomar em prol da categoria representada. E a luta jurídica, que somos nós que estamos fazendo, protocolando as ações cabíveis para resguardar o direito de vocês a receber esse pagamento em dia, bem como o cumprimento dos planos de cargos e carreiras, e o piso salarial nacional do magistério, e um terço da hora atividade, e outras demandas coletivas que nós temos, como a ação da GESA, entre outras ações. Então, a assessoria jurídica está preparada para cuidar da vida funcional e financeira do servidor. Todas as medidas judiciais pertinentes à categoria estão sendo ou já foram protocoladas, inclusive, com decisões, como no caso da presente greve que nós estamos atravessando. O Estado judicializou a greve, mas a nossa contestação ela vem rebatendo todos os argumentos que o Estado levantou e reforçando o descumprimento, ou seja, o ato ilegal praticado pelo Estado quando descumpre tanto a Lei Federal 11.738, como a Constituição Estadual
no parágrafo 5º, artigo 28, que prevê o pagamento em dia. Então, é difícil se caracterizar a ilegalidade de uma greve onde a administração pública encontra-se em flagrante descumprimento de lei e de decisões judiciais. Ok, então, Odilon, temos aqui a Lurdinha CN, que diz o seguinte: em Currais Novos, na próxima segunda-feira, dia 9, haverá um ato público no centro da cidade com professores, alunos, pais e a regional. Ok, então, recado dado, Lurdinha, em Currais Novos, ato público na segunda-feira. Só esqueceu de dizer a hora, né? Já foi dito. Temos aqui a Fátima Gomes, que manda mais um comentário, dizendo que a Regional de Açu está lutando pelos nossos direitos e a greve continua. Ok, Fátima. A Dani Taveiras diz que o Creuza Bezerra e a Escola Estadual CMG, é isso? É assim que ela coloca, estão 100% paralisadas, são escolas lá de Currais Novos. Denô, eu queria aqui mandar um abraço aqui para a Fátima e falar das nossas pretensões em começar a atender aí em Açu, tão logo agora no segundo semestre. A gente já tem atendimento aí em várias regionais como Mossoró, São Tomé, Santa Cruz, Canguaretama, João Câmara, entre outras, e está no nosso projeto agora para 2018 atender tanto a regional de Açu como a regional de Macau. A gente já está em negociação aí para começar o atendimento. Recentemente nós fechamos o contrato aqui com a regional de Caicó, já houve atendimento, eu queria mandar aqui um abraço para a companheira Elinete, já houve atendimento lá em Caicó e foi um sucesso. Nós já protocolamos várias ações coletivas para a regional de Caicó, não é? Para município, por exemplo, Jardim do Seridó, Patu, Serra Negra do Norte, vários núcleos municipais da regional de Caicó já contam com a nossa ação coletiva que versa sobre o texto de férias sobre os 45 dias. Então eu queria aqui deixar meu abraço para Caicó e fazer menção aí a essas negociações que estão ocorrendo com a regional de Açu para em breve o nosso escritório passar a atender a categoria lá em Açu também. Ok, recado dado. Vera? Sim, agradecer a Mirna ter falado que eu sou guerreira, mas ela também é uma mulher de luta, guerreira, está sempre na frente do movimento, enfrentando as feras, e parabenizar a categoria como um todo pela atuação nessa greve, em especial o comando de greve da Zona Sul, que tem atuado diariamente com movimentações de rua, com idas nas escolas, com muito pessoal no comando, trabalhando unificado. Então, parabenizar todo o comando de greve, que deve estar reunido nessa hora lá no Cinti ainda, fazendo, projetando e planejando o que vai fazer daqui para frente. Então, vamos aguardar a audiência, né, a audiência de conciliação, que será no dia 11, às 15 horas, e aguardar também que a secretária de Educação do município de Natal nos receba e apresente uma proposta aonde dê o direito do retroativo, aonde seja chamada mais para frente o calendário, porque a proposta deles é para pagar em junho, entendeu? Então, a gente está apelando ao prefeito, que está saindo hoje, inclusive, né, para ser candidato, que quase não é prefeito, mas ele está mandando, ele está no comando, com o vice. Ele está saindo do cargo que ele nunca geriu como deveria, né? É verdade. Mas aí, assim... Opinião minha, opinião para pessoal. que o vice-prefeito ou o prefeito em exercício, né, procure avançar na proposta, dando o direito do retroativo, porque eu avisei para eles várias vezes na audiência ao prefeito e à secretária de Educação. Sem o retroativo, sem o plano a lei do piso cumprido na íntegra, é difícil a gente conseguir retornar porque lei é para ser cumprida. A lei não é para ser protelada, adiada, deixar para pagar quando bem quer, entende? Por lei, atraso de pagamento significa pagar com correção, não é isso, doutor? Exatamente. Né? É o que prevê o parágrafo 5º do artigo 28 da Constituição Estadual. Pois é, e isso vem sem as correções, já vem sem as correções, né? Já é uma penalidade para o servidor que deixou de receber esse período todinho um direito que era seu. E aí, assim, ainda vem sem a correção. E eles não querem negociar, entendeu? Então, a gente está apelando para que a negociação venha
E enquanto isso não vem, a gente vai continuar na luta com os estudantes, com a comunidade escolar, professores, todo mundo que tem interesse na educação de qualidade está convidado a participar. Ok, Vera, ok, Odilon. Temos aqui o Franciélio Medeiros, que diz que está assistindo. Obrigado, Franciélio, pela audiência. A Neta diz aqui, parabéns pelo trabalho. A Márcia Gabriel Melo diz, parabéns pelo brilhante trabalho que está sendo realizado pela assessoria do SINTRN, especialmente para o doutor Odilon Garcia. Temos aqui o professor Enoque Vieira, que é diretor de formação sindical do SINTRN, que diz o seguinte, a greve é legal, ou os governos cumprem a lei, ou a greve continua na busca de garanti-la, né? Garantir que a lei seja cumprida. Obrigado, Enoque, pelo comentário. Temos aqui a Conceição Melo, diz o seguinte, cara de pau, governador e vice querendo voltar a desgovernar o Estado por mais 4 anos. Temos aqui a Elizabeth Medeiros faz uma denúncia, né? Na escola que trabalho faltam professores e as salas de aula são as verdadeiras saunas, né? A gente não sabia que o governo está instalando saunas, né? Nas escolas, né? Ele não divulgou isso, mas é um projeto, né? O pessoal está chamando sauna de aula. Sauna de aula, né? Não é mais sala, né? É um projeto diferente, né? Aqui a Gabriela Leite diz que falta ventiladores nas salas. Faz muito calor e os alunos estão o tempo todo reclamando, né? Isso que todo mundo vem dizendo, né, Vera? Desmaiando, por exemplo. Em seguida, a Francisca Rodrigues diz, na escola onde trabalho, comprando os ventiladores para conseguir trabalhar, né? Aí a situação do trabalhador em educação, tendo, mais uma vez, que tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir trabalhar. Levando ventilador para a sala de aula, de casa. Levando ou comprando, né? Que essa situação aqui que a Francisca denunciou, a Elizabeth Medeiros mandou outro comentário dizendo que as condições de trabalho são péssimas, né? Aqui tem uma dúvida da Irani Ferreira, né, Odilon, que ela diz o seguinte, o percentual de 6,81% deve abranger os aposentados? Tem ainda 1,7%. Deve, sim, como é o nome da professora? Irani? Agora, é a Irani Ferreira. Professora Irani, o servidor aposentado, ele tem direito ao reajuste salarial do piso nacional do magistério, porque a Lei Complementar 322/2006, que é o plano de carreira do magistério estadual, ele garante a paridade entre ativos e inativos. Então, se a senhora é aposentada e o professor da ativa, ele teve um reajuste no salário dele, a senhora é para ser contemplada por força do dispositivo normativo previsto na 322/2006. Se o Estado não o fizer, ele está inadimplindo o pagamento salarial da senhora. Então, a senhora fique tranquila, porque uma das bandeiras de luta do sindicato é garantir o pagamento salarial tanto para os ativos como para os inativos. A nossa coordenadora jurídica aqui, Vera Messias, ela já havia falado em bloco anterior que uma das propostas ventiladas pelo Estado para encerrar o movimento grevista era implantar o piso sem pagar o retroativo a janeiro de 2018 e esquecer os aposentados. Então, essa proposta, ela é uma proposta, no nosso ponto de vista, absurda, porque descumpre tanto a Lei 11.738, como descumpre a 322/2006, que garante a paridade para os aposentados. Então, a senhora fique tranquila que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte está fazendo o possível para garantir esse pagamento também para os aposentados. Ok, Odilon. Temos aqui o último comentário da Cristiane Rodrigues, que diz o seguinte, parabéns à minha diretora Vera Messias. Ela representa muito bem a categoria. Obrigado, Cristiane, pelo comentário. E Vera, fica à vontade. Cristiane é uma gracinha. Responder. Cristiane, ela é uma funcionária que procura fazer o seu trabalho bem direitinho. Está voltando de férias agora, né? Tirou uma merecida férias. E aí, desejar um feliz retorno para ela. E estamos aí, né, Cristiane, construindo aí a luta com a categoria. Ok, a gente vai encerrando a live de hoje. A gente agradece a participação mais uma vez do Odilon Garcia, assessor jurídico do SINTRN, e a professora Vera Messias, que é diretora de Assuntos Jurídicos do SINTRN, sempre na luta. Obrigado aos dois por terem vindo. Agradecer pela paciência, né, de ter nos ouvido até agora. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui me dirigindo novamente aos trabalhadores em educação pública, Denô, e dizer que o escritório sempre está aberto
para sempre que for preciso estar presente em momentos como esse importante, para compartilhar o que vem acontecendo no jurídico com a categoria, diretamente com a categoria. Gostaria de dizer também que para mim foi uma honra participar desse programa, ao lado da nossa coordenadora jurídica, Vera Messias, viu? E só tenho a agradecer a atenção de todos e a audiência que eu sei que vem crescendo a cada live. E a luta continua. A luta continua, a greve continua, né? Isso. Semana que vem, de várias atividades. Obrigado, Vera, mais uma vez. Obrigado, Odilon. Obrigada, Odilon, também. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, né, nessa live. A gente lembra que segunda-feira, às 8 horas, na ASEM, tem a Assembleia da Rede Municipal de Natal. E na sexta-feira, dia 13, às 8h30, no Xuxo, né, na escola no Winston Xuxo, tem a Assembleia da Rede Estadual de Ensino. A gente agradece a participação, a paciência, os comentários de todos e todas vocês, né? Sim, Odilon. Eu queria deixar mais uma vez reforçar o recado anterior das documentações, tanto para os professores como para os funcionários, que realmente a gente está na fase de pagamento dessas ações. Nós já estamos entregando os alvarás para quem entregou as documentações e procurar, pessoal, o site do sindicato, ele tem a lista dos beneficiários, tanto da ação da pecuniária de título, como dos funcionários da 432/2010, e no próprio site do sindicato você pode baixar lá o modelo da procuração. Você vai assinar a procuração, entregar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, na sede do seu núcleo, na sede da regional ou na sede da estadual, que essa documentação vai chegar até o nosso escritório e nós já protocolamos no processo judicial de vocês. Então, meu recado final era esse, Denô. Muito obrigado. Ok, Odilon, um recado que a gente não pode deixar passar, não pode deixar de dar. E obrigado a vocês dois mais uma vez. E é isso, semana que vem tem essas atividades, tem outras atividades também. Terça-feira tem atividade lá na Zona Oeste, a partir das 7 horas. Né? Tem todas as informações no Facebook do Sinterrene, no Instagram também. Se você quiser continuar ligado na luta do Sinterrene, as informações, acesse o site, Facebook, Twitter, Instagram e o canal no YouTube. E lembrando que domingo às 10 horas na TV Ponta Negra tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leonton Lima. A gente agradece a participação de todas, a audiência, todos e todas. E semana que vem estaremos aqui de novo às 15 horas com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Boa sexta-feira e bom final de semana. Até semana que vem. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.